Com muita alegria, aclamemos o Santo Evangelho. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Naquele tempo, disse Jesus, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Estamos na quarta semana da Páscoa. Nós já fizemos um longo percurso desde a celebração da ressurreição do Senhor. Jesus nos tem falado do pão do céu, multiplicado os pães, revelado que Ele é o pão do céu. Jesus agora nos fala das ovelhas. Ontem, domingo do Bom Pastor, assim conhecido na igreja, onde Jesus se revela como o bom pastor, aquele que realmente cuida de suas ovelhas. Nós vivemos num mundo que tem uma história já muito longa, aonde, pelos relatos que nós temos acesso, né, hoje tem um Google que tudo que se perguntar para ele, né, ele tem o arquivo de resposta, não é que ele responde a tudo não, mas ele tem um arquivo lá que está o que eu estou procurando, e a gente tem acesso a muitas informações. E temos conhecimento também de como foi cada civilização, cada povo. E também sabemos os que foram bons
e os que não foram muito bons. Aqueles que realmente conduziram aqueles a quem foram confiados e aqueles que não conduziram bem, foram opressores, foram dominadores e tudo mais. Mas, irmãos e irmãs, entrando nessa história, na história da nossa salvação, o Evangelho de hoje nos coloca num ambiente de um povo chamado povo judeu, o povo que Deus escolheu através de Abraão para formar um povo onde esse povo vá ter esse diálogo com Deus e onde Deus vai se revelar a ele e para que esse povo seja uma revelação para o mundo. E nesse ambiente do povo judeu, que é um ambiente de nômade e de pastores, Jesus muitas vezes tem usado de parábolas, que são comparações. Porque como dizer para uma realidade humana desse mundo, falar das realidades espirituais e falar das realidades do céu? Então ele usa das coisas que a gente conhece para nos dar um ensinamento muito mais profundo e muito mais divino do que aquilo que nós apalpamos, enxergamos ou vemos. E para falar de pastor, de que ele é o pastor, ele recorre a essa realidade do povo de Israel, do povo do pastoreio. E como que era isso? Eles viviam nas montanhas e eram atacados sempre por lobos, havia ladrões que roubavam. Então os pastores eles faziam uma agremiação, lá, uma união e faziam um cercado, e onde eles colocavam todas as ovelhas. Cada pastor vinha com o seu rebanho, colocava as ovelhinhas lá dentro. O outro vinha, colocava as ovelhinhas lá dentro. E como o próprio Jesus diz que cada ovelha conhece o seu pastor, e ele vai dizer que ele é a porta das ovelhas, pela qual as ovelhas passam, ele vai dizer no final do Evangelho. Mas o pastor, quando ele ia buscar o seu rebanho, ele chegava na porta do aprisco, né, onde estavam guardadas as ovelhas, o porteiro abria e ele chamava as ovelhas pelo nome, e todas vinham, e ele conferia todas elas, e depois saía para as pastagens, com as suas ovelhas. Era assim que funcionava no cotidiano da experiência do povo de Israel. Então ele toma esse exemplo para dizer para nós que quem é de Deus, quem é ovelha de Deus, quem é ovelha dele, escuta a voz dele e não escuta a voz de um estranho. Uma vez fizeram uma experiência com algumas pessoas lá em Israel, enquanto peregrinavam, encontraram lá um pastor cuidando do seu rebanho, e o guia pediu para chamar o pastor e dizer para ele assim: olha, eu vou falar para o pessoal aqui chamar as suas ovelhas para ver se elas obedecem você, se elas escutam a voz, né? Então pediram para um gritou para as ovelhas, gritou, as ovelhas não, continuavam pastando quietinhas lá, não se mexiam. E o outro tentou também, e o outro tentou e não conseguiu. Aí o guia pediu para o pastor chamar. Foi ele abrir a boca e emitir o som do chamado. Elas ergueram a cabeça e vieram na direção dele. E ali eles tiveram uma experiência prática, né, das ovelhas que realmente sabe quem é o seu pastor. E por isso não se deixa enganar por qualquer voz estranha. E é interessante que elas não dão ouvido à voz de quem ela não conhece, mas a voz de quem ela conhece, sim, ela dá ouvidos. E assim é o homem e a mulher de Deus. Aqueles que se abrem à fé, aqueles que creem em Deus, aqueles que buscam a Deus, Deus ouve a sua voz e o desejo do seu coração e vem ao encontro dessa pessoa e conversa com essa pessoa. Talvez não em linguagem como estou falando para vocês, mas Deus se revela no coração de quem o busca, de quem o deseja. E esta pessoa tem a capacidade de identificar a voz de Deus dentro de si. E qualquer outra voz estranha, ele não identifica. Essa não é a voz de Deus. Aliás, quem sabe ouvir a Deus, sabe muito bem
como que é a voz dele, como que é a revelação dele, como que é a manifestação dele. E identifica com muita clareza quando não é Deus que está falando, é outra pessoa ou é o outro mal que está falando. Isso é muito claro nessa parábola que Jesus conta para nós. Ele vai dizer que quem entra pela porta das ovelhas é o pastor, e quem passa por cima da cerca, o arromba o cercado, é ladrão e salteador. Esses não têm interesse nas ovelhas, ao contrário, eles usufruem das ovelhas, eles matam as ovelhas, eles sobrevivem delas. O pastor é diferente, ele dá a vida por elas. Ele faz o papel contrário do mercenário. Até onde eu dizia na homilia, né, que Jesus nos dá um exemplo tão prático para nós identificarmos hoje quem é bom, quem realmente quer o bem do outro, se preocupa com a construção do outro, com a promoção do outro e não com a sua própria, daquele que busca a sua própria promoção, que busca a sua própria autossuficiência ou que busca tirar vantagem dos outros. Esse é o salteador, esse é o ladrão. Porque o verdadeiro pastor é aquele que realmente não olha para si e não busca seu próprio interesse, mas busca o interesse das ovelhas, o bem das ovelhas. Isso em qualquer ambiente você faz uma análise rapidinha. Quem realmente trabalha para a construção e quem realmente tira proveito do trabalho de quem constrói. E Jesus se revela desta maneira a nós, de que Ele é o bom pastor. Bom porque Deus sempre foi bom e continuará sempre sendo bom, porque Ele é amor eterno, Ele é misericórdia eterna, Ele é compaixão eterna para conosco. Depois Jesus revela-se para os discípulos dizendo que Ele é a porta das ovelhas. Meus irmãos, mais do que fazer um relato aqui, agora eu quero chamar a atenção não só para esse relato, mas para todas as parábolas de Jesus, como eu já falei antes, né? Do sentido e do significado de quem é Jesus e o significado dele ser o pastor, sobretudo dele ser a porta das ovelhas. Por quê? Deus, ao se revelar a nós, Ele não quis apenas usar dos profetas, né, dos seus anjos, mas Ele quis vir pessoalmente até nós. Então Ele envia o seu Filho, que se encarna, que se torna um tão humano quanto nós, igual a nós em tudo, menos no pecado. E na nossa humanidade Ele fala a nós, na nossa humanidade Ele se revela a nós, para que nós não tenhamos dúvida nenhuma de que aquilo que está sendo falado, que está sendo revelado, vem de Deus. Até mesmo Jesus no seu ministério, com os discípulos e com a multidão, né, as pessoas ficavam de boca aberta e dizer: quem é esse homem? Que palavra é essa que ele tem? E que sabedoria é essa? E que poder é esse que ele tem? Que só Deus tem, só Deus é capaz de fazer. Jesus se revelou assim no nosso meio. E agora Ele está a dizer para nós que Ele é a porta, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos chegar ainda neste evangelho para refletirmos. Mas Ele se coloca aqui como a porta. Para que serve uma porta? É uma passagem. E sobre essa porta que é Jesus, Deus, no seu infinito amor, bondade e misericórdia, faz passar a graça que atinge a todos nós. E por essa mesma porta sobe a Deus a nossa resposta à sua ação de amor e de misericórdia. É uma passagem. Jesus é uma passagem. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa passagem para o Pai. Não se diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E eu vou dizer, Jesus é a única porta entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Tanto que Ele fala que pode entrar e pode sair e vai encontrar pastagem. Ele é essa porta. E todos aqueles
que desejam a Deus, que buscam a Deus, vão passar por esta porta. Por isso que de pastor, ele passa a ser porta. Porta de passagem. Mas ele continua sendo pastor, porque como pastor, ele cuida do rebanho que o Pai lhe confiou. E designa para o cuidado desse rebanho outros pastores, que é chamado a viver também uma vida como o pastor Jesus viveu, a ser um canal de graça, a ser um canal que comunica a graça divina, vinda de Jesus, que é a porta. Por isso que Jesus vai dizer aos discípulos, que sem mim vós não podeis fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa passagem, Ele é a nossa comunicação com o Pai. Ele é a nossa união com o Pai. Tanto quando Ele fala do Pai, fala dessa união com o Pai, e fala de quem se abria, que vai bater a porta do nosso coração, quem abrir a porta, Ele vem com o Pai e com o Espírito Santo habitar em nós. Por isso, irmãos e irmãs, não seja uma ovelha rebelde, mas seja uma ovelha que realmente sabe distinguir a voz do seu pastor, e que o siga, e que vá ao encontro dele, para que não se perca nenhum daqueles que o Pai lhe confiou. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a missão de Jesus, essa é a ação de Jesus em todos os momentos, em todos os lugares e com todas as pessoas. Por isso o convite que nos é feito nesse momento é um convite de abertura a Deus. Mesmo que você nunca tenha experimentado esse amor de Deus, mesmo que você nunca tenha experimentado o amor de Jesus na sua vida, esse é o momento que eu estou abrindo esta porta para você. Eu vou dizer diferente, esse é o momento que estou revelando a você essa porta aberta, que é Jesus. Para que você também deseje passar por ela, ou deseje receber dela a luz de Deus, a graça de Deus necessária para a sua vida. Sobretudo nesse tempo em que nós estamos vivendo, onde nós não temos mais certeza de nada, onde não sabemos em quem confiar, ou o que esperar deste ou daquele, ou para onde nós vamos, ou o que vai ser do dia de amanhã. Tudo está em suspenso, tudo está em suspenso. O mundo está em suspenso por causa dessa pandemia. O mundo está em suspenso por causa de tantas ações tomadas, em que em vez de cuidar das ovelhas, em vez de cuidar do povo, ao contrário, sugou-o. Permitiu que ele morresse, permitiu que ele padecesse. Isso vem provar, meus irmãos e irmãs, a caducidade desse mundo, a fragilidade desse mundo. O orgulho do homem, a prepotência do homem fez com que tudo isso acontecesse. E sobretudo a recusa do homem a Deus, a recusa do homem a aceitar Jesus, a aceitar a sua igreja, a aceitar aqueles que creem. A sua soberba fez sentar-se sobre a sua cadeira e dizer: eu é que vou dominar o mundo, eu é que vou conduzir o mundo, e não Deus. Deus não existe. Religião é ilusão. Qual foi a catequese que o mundo fez a respeito de Deus e da sua igreja? Não foi querer destruí-la, não foi querer ofuscá-la, não foi querer tirar dela a sua beleza. Não que isso tenha destruído a beleza, jamais, jamais, jamais. O mundo é capaz de destruir a beleza de Deus, ela continua sendo bela sempre. A verdade de Deus continua sempre verdade. E por isso o mundo, quando age dessa maneira, ele tropeça nessa pedra que é Jesus. E quem tropeça em pedra sabe a dor que dá. E quem não é insistente em tropeçar de novo é capaz de se arrebentar nessa pedra, mas jamais irá destruí-la.
os discípulos de Jesus, que depois da sua paixão, morte e ressurreição, e subida aos céus, Ele enviou o Espírito Santo, derramado em abundância sobre eles, e Jesus deu uma ordem a eles: idem por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Todo aquele que crer, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem não crê já está condenado. É simples. E Pedro, na primeira leitura que nós ouvimos hoje, é um desses que sai do ambiente judeu, que tinha uma mentalidade já formada da fé. Os judeus são um povo que buscava a pureza, por isso tinha alguns alimentos que eles não comiam, alguns animais que eles não comiam, porque era um povo de Deus, iam ser um povo puro. Mas a pureza que Jesus veio trazer é bem diferente daquela que eles pensavam. É a pureza que o sangue de Jesus causa em nós. Então vejamos esse acontecimento. Pedro é tomado por esta visão do céu, desta toalha com animais e aves de todo tipo, onde se dizia: toma, mata e come, e ele vai dizer: não, nada de impuro vai entrar em mim, e a voz vai dizer: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E como Deus purificou tudo? Pelo sangue derramado do seu divino Filho, pelo Cordeiro de Deus que nos foi dado, esse sangue puro e santo que nos redimiu a todos dos nossos pecados, para que todos pudessem ter acesso a Deus. Ele é porta, Ele é pastor, e como pastor Ele prepara o rebanho para passar por essa porta, e os seus apóstolos são esses anunciadores, que vão levar a boa nova da salvação, para que eles também entrem pela porta. E aquele que entrou pela porta, aquele que passou pela porta, está em comunhão, em comunicação com Deus, como Pedro estava, e por isso Pedro tem a certeza de que tudo aquilo que estava acontecendo com ele, a visão e os fatos que se sucederam, vem de Deus. E foi através do anúncio de Cristo, aquela família, que eles se abriram à fé e entraram pela porta, que é Jesus, e foram salvos. Aí quando ele volta para casa, os irmãos dele, os judeus convertidos, vão dizer: mas você foi quando veio na casa de pagão, de gente pecadora, de gente impura, como é que pode isso? E aí Pedro vai contar. Mais do que fazer a sua defesa, nós precisamos fazer defesa, porque Deus, na sua ação, é a nossa defesa. O simples fato de Deus estar agindo em nós, nós não precisamos argumentar nada. A simples ação de Deus em nós é a nossa defesa. E foi o que Pedro disse, ele só relatou os fatos e dizer: quem sou eu para lutar contra Deus? Quem sou eu para contradizer aquilo que é a vontade de Deus? Para botar fim na conversa. E não ter mais o que dizer, e não ter mais o que questionarem sobre o seu acesso aos pagãos. E com isso, abrir-lhes o entendimento para dizer que a salvação que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe, não é só para os judeus, é para todo mundo. Por isso aqueles pagãos convertidos não tinham que primeiro ser judeus para depois ser cristão. Não, porque a circuncisão de que eles precisavam era a circuncisão do coração e não da sua carne. E o Espírito Santo de Deus é aquele que vai circuncidar o nosso coração, é aquele que vai abrir o nosso coração para a presença de Deus, comunicada por Jesus através dos seus apóstolos e discípulos. Aí eu fico pensando, meus amados irmãos, em nós cristãos. Como nós vivemos a nossa fé? Como nós anunciamos a nossa fé? Eu acho que não há outro meio melhor, além dos meios que nós temos, né? Nós temos muitos meios, os meios de comunicação que faz a palavra de Deus chegar em lugares onde demoraria dias para nós viajarmos para ir lá falar de Deus.
Esses meios são ótimos porque eles nos ajudam, eles ampliam, né, de uma maneira infinita quase, o acesso às pessoas para ouvir e para também vivenciar a experiência com Deus. Mas o maior testemunho que nós podemos dar da palavra de Deus é a nossa vida. É a nossa vida de ovelha que realmente escuta a voz do seu pastor. É a nossa vida de cristão que realmente sabe em que porta passa e de que porta que vem a graça. A nossa fé em Jesus precisa ser robustecida, fortalecida profundamente. Já não dá mais para ter uma fezinha mediana, já não dá mais para ter uma fezinha boba, ou nós temos fé, ou nós não temos fé. Mas tem como nós nos fortalecermos na fé. Num ato de conversão, como teve essa família que Pedro foi visitar, de reconhecer Jesus e de se entregar a sua vida a Ele, receber o batismo e caminhar no seguimento do Senhor. Por isso eu convido cada um de vocês que são cristãos, que permaneçam firmes. O importante é permanecer firme. O importante é ouvir a voz do pastor. O importante é saber que nós temos uma porta que nos dá acesso a Deus e que Deus tem acesso a nós, que é o seu Filho Jesus Cristo. Não existe outro, não existe mais ninguém que possa oferecer isso. Esse mundo vai acabar, as coisas vão acabar, as pessoas vão morrer, nós também vamos morrer, tudo vai se acabar, mas a vida junto de Deus, essa nunca se acaba, e ela já começa aqui nesse tempo presente nosso. Por isso o trabalho nosso, a construção nossa é nessa direção do eterno. Nós precisamos, como seres carnais, né, desse mundo, ir-nos aos poucos nos tornando espirituais e transcendendo esta realidade pela nossa espiritualidade, pela nossa fé em Deus, porque é a nossa fé em Deus que vai mudar o mundo. Não é a fé no mundo que vai mudar o mundo, é a fé em Deus, porque Deus é o Senhor do mundo, Deus é o Senhor da história. É Deus quem conduz todos, e o seu Filho, que é o nosso pastor, é aquele que está com o cajado na mão e que nos conduz com toda a segurança, com toda a força da graça que Deus concedeu a Ele. Por isso, ao ouvir hoje esta parábola de Jesus, de que Ele é o bom pastor, Ele conhece as suas ovelhas, as ovelhas dele o conhecem. Não perca tempo. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos, para que a luz de Deus possa chegar agora até você. Não ponha barreiras, não ponha dificuldade, para que a graça de Deus agora chegue até você. Por isso eu te convido a se aproximar agora de Jesus, a abrir a Ele o seu coração, a abrir a Ele os seus ouvidos e a deixar que Jesus agora venha até você, aonde você está aí agora, nesse lugar, nessa poltrona, nessa cadeira, nesse leito de hospital, nessa cama do seu quarto, ou nessa escrivaninha onde você está. Deixa Jesus agora chegar aí até você, convidando agora, dizendo para Jesus: Jesus, entra na minha vida, Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra no meu coração. O Senhor disse que o Senhor é um pastor, e eu creio e aceito o Senhor como meu pastor, e como pastor o Senhor conhece as suas ovelhas. Olha esta ovelhinha que sou eu, Senhor, e o Senhor sabe tudo de mim, o Senhor conhece tudo de mim. O Senhor conhece as minhas angústias, o Senhor conhece os meus medos, o Senhor conhece as minhas enfermidades, o Senhor conhece também a angústia do meu coração nos dias de hoje. Estou sem trabalho, estou sem saúde, estou sem esperança, estou com medo. Sim, é para você que Jesus está indo agora.
É você que Jesus está visitando agora. Abra-se. Abra-se. Ele é o bom pastor. Abra-se a Ele. Vai abrindo a porta do seu coração. Vai deixando que o Pai, através de Jesus, comunique a você toda a graça que você necessita, toda a força que você precisa. O Senhor quer levantar um grande exército de homens e mulheres de fé, de homens e mulheres que sabem quem é o seu pastor. E Jesus está se revelando agora como pastor da sua vida, como o único que pode dar a solução, o encaminhamento, o rumo para a sua vida. E Ele está curando agora o seu coração. Essa dor que você sentia, essa dor aguda, Ele está pondo a mão agora sobre essa ferida, sobre essa dor, esta enfermidade da qual você está acometido, acometida. Deixa Jesus agora pôr a sua mão sobre esta enfermidade. Ele vem de junto do Pai, Ele é a porta que nos liga ao Pai e que comunica agora a sua graça ao seu coração, que comunica agora a graça ao seu corpo, restituindo a sua saúde. Mas mais do que a sua saúde, Jesus quer restituir a sua fé. Você que se encontra confuso agora, confuso na sua fé, confuso na sua igreja, Jesus quer agora te libertar desse espírito de confusão, sobre o qual eu repreendo em nome de Jesus, espírito de confusão, espírito que confunde o povo de Deus, que não deixa ele caminhar sob a voz do seu pastor. Eu repreendo agora espírito de confusão, em nome de Jesus. Ser liberto agora de todo espírito de confusão, de todo espírito de rebeldia, de todo espírito de ódio. Como foi semeado o ódio no meio do povo, como está semeado o ódio nos corações. Em nome de Jesus agora eu repreendo todo espírito de ódio, que caia por terra agora e não tenha mais poder sobre qualquer criatura que foi ungida por Deus. Obrigado, Senhor. Liberta agora, Senhor, aqueles que estão oprimidos por um espírito de confusão interior, ou que qualquer outro espírito, Senhor, que não é pastor, é ladrão, é salteador. Sim, Senhor, nós repreendemos esse espírito de ladrão, esse espírito de salteador, esse espírito orgulhoso, esse espírito prepotente. Nós repreendemos agora, Senhor, esse espírito em Teu nome, Jesus, e ordenamos agora que liberte os Teus filhos de toda a opressão, de todo engano, de toda a confusão. Obrigado, Jesus. Vem, Senhor. Queremos Te ouvir, Vem, Senhor. Jesus. Queremos reconhecer a Tua voz. Sim, Jesus. Quantas vezes escutamos ruídos, vozes estranhas, e quantas vezes nos deixamos enganar por essas vozes, assim como o Padre João disse e profetizou aqui. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre, Senhor. Abre o nosso coração. Espírito de surdez, É verdade. cai por terra agora, em nome de Jesus. Amém, Jesus. É em nome de Jesus e no poder da sua ressurreição. E no poder que vem do Pai, espírito de surdez seja quebrado agora. A sua força e o seu poder e o seu domínio caia por terra agora. Abra, Senhor, os ouvidos dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Tira, Senhor, o tampão que esse espírito de surdez colocou, esses ruídos, essas confusões todas, Senhor. Caia tudo por terra agora, em nome de Jesus. Ouça agora a voz de Deus.
Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre, Senhor Jesus. Porque não temos nada além de Ti. Sim, Senhor. Vamos cantar isso com toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Não há outro pastor que não seja o Senhor. Ele nos conduz e nós declaramos nessa noite que somos plenamente dependentes do Senhor. Jesus, como ovelhas que não conseguem sobreviver sem a presença do pastor. É verdade. Hoje nós assumimos essa dependência. Sim, Senhor, nós assumimos, Senhor, essa Assumimos, dependência. Senhor, essa dependência sem a independência que nós queremos ter. Sim. Queremos ser dependentes como Sim, ovelhas. Escute essa canção e reze. Pode o sol não mais nascer e vir a noite em seu lugar. Eu continuo a te olhar, sei que estás comigo. Quando tudo não vai bem e nada além consigo ver, não deixarei de te clamar. Fui chamado pra vencer. Eu não tenho nada além de ti. Sou dependente deste amor que me dá forças para ser um grande vencedor. Posso caminhar sem me cansar. Quem me conduz é o teu amor. Alcançarei o impossível em ti, Senhor. Cante mais uma vez. Eu não tenho nada além de ti. Declare isso com a vida. Eu não tenho nada além de ti. Sou dependente deste amor que me dá forças para ser um grande vencedor. Posso caminhar sem me cansar. Quem me conduz é o teu amor. Alcançarei o impossível em ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por ser a porta que nos revela todo o amor do Pai, toda a misericórdia do Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por nos visitar nesta noite, por visitar cada irmão e cada irmã. Obrigado, Jesus, por nesse momento estar consolando muitos corações, estar curando, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela cura que está se concretizando agora na vida de tantos irmãos e irmãs, de tantas ovelhas queridas e amadas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Bendito seja, Senhor. Muito obrigado, Senhor.